Nós estamos chegando hoje à nossa última semana dessa série que acompanhou o nosso mês, com o tema geral Transborde, onde fizemos muitas reflexões sobre o Espírito Santo de Deus. E hoje nós queremos falar sobre esse tema, seja cheio. Vamos falar sobre essa verdade, essa realidade, essa reflexão para nos fazer perceber o quanto isso acontece. Tem algo que é muito interessante que na Bíblia, quando nós olhamos para esse tema, a Bíblia é cheia de simbologias, falando sobre ser cheio, sobre ser vazio, dando exemplos sobre isso. E quando a gente olha, por exemplo, para aquilo que Jesus falava, um dos textos que nós cantamos agora da mulher samaritana, que Jesus diz que é aquele que vai preencher esse vazio dela, que vai matar a sede dela. O mesmo Jesus também diz lá no Evangelho de João, capítulo 7, quando nós olhamos para João, capítulo 7, 37 a 39, Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aqueles que beberem, que matarem a sua sede em Jesus, ele diz, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, Jesus nos dá essa imagem que quando nós bebemos dele, quando nós somos abastecidos por ele, a nossa vida transborda. E se você olhar a sequência do texto, a Bíblia vai dizer mais, diz, e quando Jesus falava sobre esse encher e transbordar, ele se referia ao Espírito Santo, ou seja, é aquilo que o Espírito Santo faria na nossa vida, é aquilo que o Espírito Santo faz em mim e você, que ele nos enche e nos faz transbordar. E para isso eu quero te convidar para essa reflexão dessa noite, você pensar a partir dessa dinâmica de ser cheio. É muito interessante, a primeira série que nós fizemos na comunidade Apóstolo Pedro foi no ano de 2015. Talvez muitos de vocês nem participavam da comunidade Apóstolo Pedro em 2015. Mas a primeira série, quando nós começamos a trabalhar com série de mensagens, tinha o tema Andando com Tanque Vazio. Quem participou dessa série? Só para eu ver. Quanta gente nova na Apóstolo Pedro. Acho que não é 20% talvez. Que legal ver tanta gente que foi chegando. Mas a nossa primeira série que nós fizemos na nossa história como comunidade Apóstolo Pedro tinha esse tema, Andando com Tanque Vazio. E a ideia era uma reflexão baseada num livro que falava sobre esse tema. Eu lembro que naquela época, eu procurei um amigo meu, mecânico, e pedi para ele dê conselhos de como significa e como seria andar com tanque vazio. Consequências de constantemente andar com tanque vazio. Mas eu ainda dei uma dica para ele, eu digo, você é mecânico, imagina que está escrevendo para os teus clientes, não espiritualiza o negócio. Senão o cara já dizer, andar com tanque vazio, andar sem Deus. Eu disse, não, é um tanque de carro vazio, como é uma pessoa que anda com tanque vazio. Eu lembro que ele escreveu, usou palavras simples, fáceis de entender, e na tradução dele, para nos fazer as consequências de constantemente andar com tanque vazio, ele disse uma reflexão que era assim. Ele disse assim, com tanque vazio, constantemente fazendo parte do carro, o carro vai se acostumando a pegar da reserva sempre a sujeirinha que fica no fundo do tanque. E eu lembro que na época a gente ainda fazia a brincadeirinha de dizer aquela pessoa que sempre que está no vermelho vai no posto e diz, bota R$10. Agora se você bota R$10, nem bom dia você ganha do frentista. Mas naquela época dava certo. Mas então, ele foi explicando, ele disse assim, quando você costuma andar sempre com o tanque vazio, o carro vai acumulando sujeiras e ele vai puxando aquela sujeira. De uma hora para outra, talvez você está no meio da estrada e teu carro pifa e você não sabe o que é. Mas é que o exercício de andar sempre no mínimo, sempre vazio, e só abastecer quando está no limite, vai trazendo sujeiras para o carro. É uma analogia com a vida. A gente se acostuma a andar no mínimo. Busca a presença de Deus quando a coisa está feia. Busca cuidar da saúde quando já está doente. Busca acertar relacionamentos quando já estão destruídos. Busca a igreja quando esfriou da igreja. Busca servir a Deus quando vê que precisa alguma coisa a mais. E a gente se acostuma a andar com o tanque vazio. Só que a consequência de andar com o tanque vazio é que ela traz problemas. Porque uma hora pode ser que você pife. Pare, e você nem vai perceber o porquê. Mas sabe o que é o pior? Não é acostumar a andar com o tanque vazio, é não experimentar o que é andar com o tanque cheio.
E por isso nessa noite eu quero olhar com vocês a partir dessa dinâmica que a Bíblia nos traz. A Bíblia nos diz que eu e você, como seres humanos, nós somos vazios e nos enchemos com alguma coisa. E ela nos dá dois modelos daquilo que pode nos encher. Primeiro, é uma palavra que está lá no Salmo 75. No Salmo 75, no versículo 3, na Nova Bíblia Viva, vai traduzir assim esse texto. Vai dizer: não fiquem cheios de si. Uma das maneiras que nós podemos ser cheios é cheios de nós mesmos. E algumas vezes a Bíblia usa essa imagem de estar cheio de si. E a Bíblia vai nos dizer, então, a palavra de Deus, Deus vai nos orientar: não fiquem cheios de si. Em contraponto a essa ideia, nós temos as palavras de Efésios. Efésios, no capítulo 5, vai falar assim: deixem-se encher pelo Espírito. A Bíblia nos apresenta duas maneiras de ser cheio. Uma ela diz, não faz isso, que é ser cheio de si. Outra ela diz, deixem-se. Ou seja, a gente precisa permitir ser cheio pelo Espírito Santo. Que é o nosso tema, que é o nosso transbordar, que esse seja cheio que nós teremos trabalhados no culto. Então essas duas imagens constantemente, elas aparecem na Bíblia. Ser cheio, se esvaziar, mas podemos ou ser cheios de nós mesmos, ou ser cheios do Espírito Santo. E hoje, nessa noite, eu quero olhar para você, para a gente perceber o quanto é importante nós buscarmos ser cheios. Não só por medo de pifar, não só por medo das sujeirinhas que vão aparecendo, mas pelo privilégio de ser cheio, e cheio por Deus. Eu vou usar essas duas imagens durante essa pregação, para ilustrar um pouco das duas maneiras que nós podemos estar cheios. Tanto o balão, quanto o balde, estão cheios. O balão está cheio e se fechou. Dei um nó, e se eu abrir, acabou o balão. O balde está aberto. Ele pode continuar enchendo. E se ele continuar enchendo, ele vai transbordar. Transbordar. E aqui nós começamos a perceber o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Quem é cheio de si é vazio. Quem é cheio do Espírito Santo é preenchido. Percebam, existem duas maneiras de nós sermos cheios. Quando somos cheios de nós mesmos, nós somos vazios. Cheios de nós mesmos é vazio. E as pessoas que tentam encher-se de si, experimentam que aquilo que elas buscam para preenchê-las, para enchê-las, para tomar conta da sua vida, nunca é suficiente. É aquela sede que Jesus falava para a mulher samaritana que ela tinha e que ela não encontrava uma saciedade para a sua sede. Sempre tinha mais e mais e mais. E muitas vezes esse estar cheio de si leva nós mesmos a pensar que tem a ver com a nossa performance, com as nossas conquistas, com os nossos bens materiais, com a nossa maneira de fazer. E a gente vive tentando se encher de alguma coisa. Eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de um emprego novo, preciso de um relacionamento, preciso de uma igreja, preciso de um trabalho, preciso performar melhor, preciso. A gente vai se enchendo, mas ao mesmo tempo a gente vai percebendo que cheios de si somos vazios. Já o contraponto é que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos preenchidos. Eu quero olhar primeiro com você essa imagem do cheio de si, que é para falar, a partir da ilustração desse balão, daquilo que é o ego. Tim Keller, no seu livro Ego Transformado, ele vai dizer o seguinte: ele diz que o ego é a perfeita ilustração daquilo que é uma vida que se preenche só em nós mesmos. Aquela dica do Salmo 75, não encham-se de si mesmo. O ser cheio de si é você buscar com a tua força, com o teu poder, com a tua capacidade, com o teu orgulho, tudo que vai te enchendo. E quando ele fala sobre isso, esse autor ele vai dizer que o nosso ego, ele fica inchado, inflado. Ele fala assim, o inchaço
é um sinal de enfermidade no nosso corpo. Você já percebeu? Quando você está inchado é que você está enfermo. E ele diz 4 características de um ego inchado, inflado, de alguém cheio de si. Ele diz um ego inchado, uma pessoa cheia de si. Ela demonstra 4 características. Ela é vazia. Ela é dolorida. Ela é atarefada. E ela é frágil. Assim é os nossos inchaços. Quando nós estamos cheios de nós mesmos. Ele dá 2 dimensões. Ele diz um tipo de pessoas que tem o ego cheio. São pessoas que olham para si mesmas e dizem: eu me basto. Eu sou bom. Eu consigo. Eu faço na minha força. Eu faço na minha personalidade. Eu tenho o meu jeito. Eu sou. E ele vai se enchendo de si. Algumas pessoas olham até para a religião. Eu que sei, é comigo que Deus fala. O jeito que ela exerce a sua religiosidade, ela pensa: eu sou cheio. Só que ela é cheia dela mesma. A outra maneira que ele diz são pessoas que não são essas que olham para si e dizem: uau, eu sou o máximo. Mas são aquelas pessoas que olham para si, olham ao seu redor e vivem chateadas com alguém. Vivem sem perdoar alguma pessoa. Vivem magoadas. Vivem se achando injustiçadas. Vivem virando a cara para um e para outro. Vivem dizendo: eu não consigo perdoar. Ele diz que é uma outra maneira que a gente se enche de nós mesmos e não tem espaço para Deus. Só que essas 2 maneiras do ego inchar revela o nosso vazio. Essas 2 maneiras do ego inchar revela o quanto nós estamos doloridos. A pessoa cheia de si é vazia e ao mesmo tempo ela é dolorida. Ela tem dores do seu ego. É atarefada. Não consegue parar, não consegue descansar, não consegue desligar. Sai de uma encrenca, se envolve em outra, sai de uma mágoa, arruma outra. Conquista uma coisa que é outra. Diz que quando tiver tal bem material vai parar e ali não se satisfaz. De que quando tal coisa acontecer vai parar e não se satisfaz. Que já que naquela igreja não deu, quando achar uma igreja que é assim assado ali não se satisfaz. E ela vive nesse ego vazio. Vive nesse ego vazio. Só que ele diz mais: quando a pessoa é cheia de si, ela é frágil. Parece forte. Parece que orgulha de alguém que é durão. Só que na verdade é frágil. Você já reparou como pessoas que são duronas são frágeis? Elas são assim. Encheram, criaram forma, mas se fecharam. E uma coisa que a gente não percebe quando estamos cheios de nós mesmos é que nós estamos a um detalhe de explodir. Eu não sou bom em montar essas coisas. Deu um trabalhão para mim isso aqui. Talvez é fácil para você só soprar e escrever ego. Mas esse escrever ego fez eu gastar alguns reais com esse balão aqui. É um pouquinho mais caro. Mas ontem eu fiz em uma parte só. Puxei a fita demais. E no inconsciente eu fui pegar e só levantar a fita. Quando eu fiz assim, o que aconteceu? Pá! Estourou na hora. Parecia que o balão estava muito forte. Com essa forma bonita e grande. Mas foi um fiozinho. E tudo desabou. A Bíblia insiste que nós não devemos ser cheios de nós mesmos. Porque Deus nos ama. E Ele nos ama tanto que Ele sabe como você e eu estaremos vazios, andando com o tanque vazio, vivendo atarefado, vivendo dolorido, vivendo frágil, vivendo a um ponto de desabar, quando na nossa vida nós nos fechamos, o nosso ego nos domina, estamos cheios de nós mesmos, uma hora explode, e você vai perceber que você era cheio, mas na verdade você era vazio. Você vai perceber que as tuas conquistas materiais, suas conquistas financeiras, tua performance, teu cargo, teu poder, aquela emoção que toca o teu coração, na verdade é vazia. Porque na nossa vida, o que realmente nos preenche é quando nós nos deixamos encher pelo Espírito Santo.
Deixem-se encher, é o que diz a carta à igreja de Éfeso. Por que deixa encher? Porque nós podemos fechar as portas para Deus nos encher. Como são pessoas cheias do Espírito Santo? Características de pessoas cheias é que elas transbordam. Uma pessoa cheia transborda. O que elas transbordam? Transbordam amor, transbordam paz, transbordam felicidade, transbordam generosidade. No momento que você deixa Deus te encher, você começa a perceber que não há mais espaço para você. E o amor de Deus começa a preencher. Quando nós estamos inflados, não tem espaço para o amor, porque só tem espaço para o nosso eu. Quando nós estamos cheios, quando nós estamos preenchidos, o amor começa a nos preencher. E aí você começa a perceber que estar cheio de Deus te dá uma capacidade de amar como você não amava, de perdoar verdadeiramente alguém como você não perdoava, de realmente agora olhar para a obra de Deus na tua vida e viver cheio desse amor de Deus ao olhar para as pessoas. Ao invés de ter um olhar rígido, fechado, inflado, que julga, que condena, que faz fofoca, você começa a ter um olhar que silencia, que ora, que abençoa. Uma vida cheia começa a transbordar. E o amor começa a aparecer na nossa vida. Pessoas cheias transbordam de paz. E quando nós estamos vazios, inchados, cheios de nós mesmos, se tem algo que a gente não experimenta é paz. A cabeça no travesseiro não traz paz. Essa só vem quando o Espírito de Deus nos enche. No Retiro Alfa, muitos de vocês já fizeram, eu conto uma história, que houve um concurso para ver qual pintor conseguia fazer o melhor quadro que refletisse o que é paz. E os dois finalistas foi um que fez uma imagem da paz, onde era um lugar branco, onde tinham nuvens como colchões, anjos de Deus, tudo muito leve, roupas brancas. E foi um lindo desenho com muita luz que expressava a paz. O outro desenho finalista era no meio de uma trovoada, de uma tempestade, com relâmpagos, com pedras. E no meio de toda aquela escuridão, daqueles raios, havia um pequeno ninho. E naquele ninho havia um pequeno pássaro protegido pela sua mãe. Quando foi para escolher qual era o melhor quadro para refletir a paz, o que ganhou foi o segundo. Porque paz não depende do que acontece, mas depende daquele que cuida de você. Depende daquele que enche a tua vida. Às vezes você está cheio de problemas, mas quando você é preenchido pelo Espírito de Deus, você encontra a paz em meio a todas as tempestades. Às vezes você não tem nenhum problema, mas a tua vida é um caos. A paz transborda numa vida cheia do Espírito Santo. Pessoas cheias transbordam de felicidade. E uma característica do Espírito Santo de Deus, quando Ele enche uma vida que é contrária a uma vida que é cheia de si, é que o cheio de si precisa ter para experimentar momentos de paz. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele precisa ser, para perceber que em Jesus ele encontra a sua paz e a sua felicidade. Aquela felicidade que dura segundos, que dura poucos dias, que dura um estado de ânimo que te faz dar gargalhada, logo vai embora e você se confronta com a realidade. Mas agora, quando você é cheio do Espírito Santo, até nas maiores adversidades, você percebe quem é que enche a tua vida. Hoje de manhã eu ainda comentava que no culto da manhã tem alguns hinos que nós cantamos que a gente não percebe que tem muita história que acompanha esses hinos. E um deles é um hino que se chama Sou Feliz com Jesus. O autor desse hino, ele foi buscar sua esposa, sua família, seus filhos, num navio no porto, depois de uma longa viagem, no período de longas viagens de navio. Ele era cristão,
E quando ele foi buscar a sua família, ele recebeu a notícia que todos haviam morrido por uma peste que era normal acontecer nos navios. E aquele homem então, passando pelo luto, pela dor, pela tristeza, um dia passa na frente daquele lugar, se tranca no seu quarto, vai buscar a presença de Deus, e ele escreve um hino que diz assim: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ele estava passando por uma dor, mas em lágrimas ele sabia qual era a fonte da sua felicidade, porque ele era cheio, ele era preenchido. E ele preenchido sabia que a felicidade dele não era na capacidade de alguém roubá-la, e nem era transmitida por uma ou outra risada. A felicidade dele ele encontrava em Jesus. Jesus estava com ele. Pessoas cheias do Espírito Santo transbordam em generosidade. Um dos maiores sinais de uma vida que não é mais só cheia de si mesmo é que ela faz como a canção que nós fizemos em forma de oração para Deus, que nós falamos: enche-me até que em mim se ache só a ti. Então o que acontece quando Deus transborda? Ele nos usa. Hoje eu estava ali no meu cantinho, no escritório, refletindo sobre a mensagem. De repente uma pessoa que está aqui, ela vai saber quem é, e o grupo do estacionamento vai saber quem é. Eu pensando sobre ser cheio do Espírito Santo, e bem na hora, entra a mensagem da pessoa, ela diz: hoje à noite estarei no estacionamento para servir a Deus, para servir a comunidade e para servir aos meus amigos. Quando eu li aquilo, eu disse: é assim que acontece, transborda. A pessoa estava na expectativa de chegar a hora para ela vir servir, e de fazer isso para servir a Deus, para servir a vocês, para servir a nós como comunidade, e para os amigos dela. A vida cheia do Espírito Santo transborda, e a gente começa a perceber que a verdadeira riqueza da vida não se enche em nós mesmos, ela se enche quando encontra alguém que Deus nos usa para encher. Quando a gente percebe que o que eu tenho, se é só meu, ele vai me tornando inchado, inflado e frágil. Mas se o que eu tenho agora está no controle de Deus, transborda. Transborda a generosidade, transborda a paz, transborda a felicidade, transborda desse amor de Deus. E nessa noite eu pergunto para você, nesse simbolismo, do que você está cheio? Será que você está cheio de si? Inchado? Atarefado? Fechado em si mesmo? Correndo atrás de coisas que você percebe que nunca te preenchem? Será que nessa noite você pode fazer esse convite de falar: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito, eu quero transbordar, eu quero abrir o balde para o Senhor me encher. Lá em Efésios, quando ele fala sobre encher-se do Espírito Santo, ele vai dizer: deixem-se encher com o Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O que o apóstolo Paulo diz? Ele diz: deixa Deus te encher. E como que você faz para abrir a tua vida para Deus te encher? Canta para Deus, louva a Deus, agradece a Deus, começa a buscar a presença de Deus na tua segunda, na tua terça, na tua quarta-feira, nas tuas decisões, nas tuas orações, na tua gratidão, e você vai perceber que quando Deus te encher, isso transborda para as outras pessoas também. A vida vazia, inchada, reclama, murmura, cansa. A vida cheia transborda. Nessa noite, eu quero que você permita Deus sondar o teu coração.
olhar para dentro de ti e ver o que ele encontra. E pedir para ele: enche-me, Senhor. Antes de encerrar essa mensagem, eu quero orar com vocês também. Eu quero falar sobre um texto da Bíblia que está lá em Ezequiel capítulo 47. Eu não vou abrir esse texto, mas eu quero que você imagine essa cena. Ezequiel capítulo 47 nos fala de uma vida que transborda. O profeta Ezequiel, ele vai falando que Deus deu uma visão para ele. Diz que Deus tomou ele pela mão, o anjo do Senhor tomou ele pela mão e foi conduzindo ele. E no caminho que ia levando ele, ele foi percebendo que havia um rio de Deus que vinha do templo e que começou a subir. E que quando ele percebeu, o profeta percebeu, seus pés, seus tornozelos estavam molhados. E aquele anjo de Deus continuou conduzindo ele. Ele andando com Deus e andando naquele caminho do rio, ele percebeu que aquela água chegou aos seus joelhos. Continuaram andando e a água chegou às suas cinturas. E a água foi subindo e quanto mais eles andavam, ele viu que transbordou de tal maneira que ele não conseguia mais tocar no chão. Ele perdeu o controle. Só que quando ele foi levado por aquele rio, Deus mostrou para ele o que o rio de Deus faz quando passa. Era um rio que trazia vida. Era um rio que por onde passava, trazia cura. Era um rio que fazia frutificar por onde passava. E quando você abandona o seu ego, abandona o seu controle, segura na mão de Deus e deixa o Espírito Santo te encher, Deus vai te conduzindo. Tua vida vai experimentando dessa água. Você vai experimentando o que Deus é capaz de fazer. Até que chega ao ponto que você vai percebendo que na verdade quando você perde o controle, você ganha. Que quando você se esvazia, Deus te preenche. E o rio dele vem e traz cura, traz transformação, traz vida,